Se você está se sentindo um líder horrível e não sabe exatamente por quê, fica até o final do vídeo que eu vou contar um pouco da minha própria experiência e espero poder te ajudar a melhorar a sua liderança. Eu, em algum momento da minha carreira, me senti um líder horrível. E isso não tinha a ver com o meu caráter, isso não tinha a ver com eu estar me tornando uma pessoa pior. Isso tinha a ver com algumas técnicas, mas principalmente com comportamento. Então, para a gente separar o que é um bom líder do que é um mau líder, um líder horrível, eu vou falar aqui para vocês algumas características de um bom líder, tá? Então, um bom líder é aquele que remove obstáculos. Então, assim, a cobrança gratuita, você precisa entregar esse resultado, você precisa entregar esse resultado, sem compreender um pouco do contexto, o que impede o liderado de entregar o resultado, não é uma atitude de um bom líder, não é? Você precisa compreender, não estou dizendo que tudo aquilo que o time usa como justificativa para não atingir um bom resultado é uma justificativa válida. Esse é um líder que é permissivo. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o líder que é um, né, autoritário, que simplesmente cobra resultado e não se importa muito com o como, e se isso existem efetivamente empecilhos, impedimentos reais ao longo do processo. Então, primeira coisa aqui, a gente precisa ficar nesse meio do caminho, entre o autoritário e o permissivo demais, que é aquele que tudo que o liderado fala, ele considera, acolhe, fala, realmente não dá para entregar resultado. Então, assim, a resposta primeira é sempre dá para entregar resultados, mas às vezes à custa de alterações de processo. Muito bem. Dá feedback real. Então, líder que dá feedback real é aquele que não dá feedbacks fofinhos, né? Então, de novo, o equilíbrio aqui. Eu vou dar um feedback super fofinho, dizer que todo mundo é bom, depois eu vou desligar a pessoa. Isso não é um bom líder. Isso é um cara que vai surpreender o colaborador quando ele for desligado. Ele vai achar que ele está fazendo um grande trabalho, né? Que o líder dá bons feedbacks sempre e depois é desligado. Por quê? De onde veio isso? E o contrário também não é bom. Aquele líder que é resultado, é pronto a entregar, independentemente dos meios, dos recursos, das condições, é um líder completamente que não tem empatia, né? Um líder antipático, eu vou dizer dessa maneira. Então, você dá feedback duro, 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 sem considerar contexto, também não é o que se espera de um líder, pelo menos não de um bom. Bem, forma pessoas. Um bom líder é aquele que forma as pessoas. Então, hoje em dia, e cada vez mais, você contrata pessoas com aspectos técnicos incompletos, gaps técnicos. Então, a pessoa precisa aprender a fazer um fluxo de caixa do jeito que você espera, a pessoa precisa aprender a fazer um processo de venda comercial do jeito que você espera, a pessoa precisa aprender a atender um cliente. Então, sob o ponto de vista de aspectos técnicos, você tem características variáveis a depender da empresa. Você tem técnicas que são conhecidas e deveriam ser, mas cada vez mais você contrata a pessoa pela sua personalidade, pelos seus valores, pelas suas crenças, pela sua predisposição em trabalhar, em ajudar e efetivamente vestir a camisa da instituição. Então, um bom líder é aquele que forma pessoas. Não faz pelas pessoas, mas faz um processo de delegação completo, que é aquele que você faz e demonstra para a pessoa como é que faz. É aquele que você passa por um processo de observação da pessoa fazendo, faz junto com ela. Depois você faz a supervisão, depois você avalia o resultado daquilo que a pessoa fez e aí a delegação está completa. Você pode falar, cara, Eduardo, você tá maluco, cara. Que líder é esse que tem tempo para fazer esse processo de delegação completo em todas as suas atividades? Você não precisa fazer esse processo de delegação com todas as pessoas do time, mas você precisa sim fazer com que esse processo de delegação aconteça.
ainda que por meio de um par, uma outra pessoa que está lá há mais tempo que saiba fazer o trabalho e que faça seguindo esses passos, e que você de alguma maneira supervisione, né? É, lidera pelo exemplo. Isso é algo muito bonito que as pessoas falam bastante, pregam, né? Mas o que é liderar pelo exemplo? Eu vou entrar um pouco mais no detalhe disso daqui a pouquinho. Conecta o colaborador com o cliente. Então, para você atender uma demanda de um cliente, para você atender bem os seus clientes, é importante você entender o que impede o seu colaborador de atender o cliente melhor. Você precisa estabelecer essa conexão e tirar barreiras aí desse meio do caminho. Essa conexão ela está muito alinhada a retirar barreiras, a dar condições de trabalho para que o seu colaborador consiga fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. Então, isso é um líder. Um líder não é aquele que cobra efetividade sem olhar contexto e também não é aquele que compreende tudo que acontece que o funcionário traz como algo que é efetivamente válido e que é verdade sempre. Muitas das vezes existem, né, líderes horríveis, mas existem colaboradores horríveis também. E o colaborador horrível é aquele que inventa desculpa e tudo é ruim, nada funciona. Então esse aí, ele provavelmente tem um problema comportamental, de perfil e tudo mais, e isso precisa ser apurado. Bem, então, seguindo aqui adiante, para fazer todos esses elementos que eu falei, né? Então, remove obstáculos, dá feedback real, forma pessoas, lidera pelo exemplo, conecta colaborador e cliente, né? Quais são os dois outros elementos que a pessoa precisa como líder necessariamente? Ela precisa conhecer o trabalho do time. Eu conheço muitos líderes e eu mesmo, em determinados momentos da minha carreira, eu não sabia exatamente o processo operacional que aquela pessoa estava fazendo. E a pessoa falava assim: Eduardo, isso aqui não é possível. Então, conhecer o trabalho do time efetivamente para separar se aquela reclamação, se aquela pontuação é uma reclamação gratuita ou se aquilo tem fundamento e a gente precisa ajustar o processo. E o outro elemento é que a gente precisa observar antes de julgar. Então, a gente precisa ter tempo para observar o time. A gente precisa ter tempo para fazer o trabalho, não todo o trabalho. Mas como que eu coloco uma nota no sistema de pagamento? Eu preciso saber fazer isso como líder de uma área de contas a pagar. Como que o atendente comercial insere os dados da pessoa, né, do cliente, que está querendo comprar o seu produto ou serviço ali na frente dele ou no atendimento telefônico, né? Então, esse conhecimento, tanto do trabalho quanto das pessoas, ele precede qualquer uma desses 5 itens. Você não consegue dar um feedback bom se você não observar profundamente o trabalho das pessoas. Se você não conhecer o que ela está fazendo, se você já não tiver feito, pelo menos uma vez na vida, o trabalho de cada pessoa do seu time. O que não significa necessariamente que você precisa ser bom tecnicamente, rápido o suficiente para fazer esse trabalho, né, assim como essa pessoa. Mas você precisa ter contexto, você precisa compreender as dificuldades, os entraves, entender se aquilo é aceitável ou não, simular uma situação real, colocar um cliente na sua frente, fazer esse processo de simulação ao lado do colaborador. E aí eu vou entrar um pouco nessa história de liderar pelo exemplo. Porque o pessoal fala, liderar pelo exemplo, então é algo em que a pessoa precisa demonstrar princípios e valores, demonstrar preocupação. Hoje, gente, eu tô aqui para fazer vídeos que não são vídeos que você vai ver em todo lugar, que as pessoas vão falar sobre elementos que todos os outros falarão, né? Você tem muitos falsos coaches aí que fica falando sobre ganhar dinheiro fácil, sobre como é fácil ser líder, como tudo é fácil, né? Ser líder é difícil pra caramba, cara, né?
Então, o que que a gente precisa fazer? Para liderar pelo exemplo, é claro que os seus valores, seus princípios, aquilo que você emana como ser humano é importante, é importantíssimo, não tenho a menor dúvida disso. Mas não é algo que você vai colocar como um mantra interno e ficar repetindo, e aquilo vai, de uma maneira automática e esotérica, se transmitir para toda a sua equipe. É isso. Liderar pelo exemplo é você pegar uma determinada atividade, entender com o seu funcionário como é que você faz para cadastrar essa nota, como que você faz para cadastrar as informações do cliente em sistema, em que momento que você faz isso, quais dessas informações são realmente necessárias. Eu já vi, gente, a pessoa está atendendo o cliente, com o cliente na frente dela, a pessoa precisa preencher 50 campos com informações detalhadas que nunca mais serão usadas, ou serão usadas por objetivos muito específicos que poderiam ser coletadas em um segundo momento. E você gera uma experiência muito ruim de venda nesse processo e o líder fala: não, vende mais, que se dane, não importa. Então, cara, o que eu queria comentar com vocês? Liderar pelo exemplo é você conhecer o trabalho da pessoa e fazer o trabalho junto com ela, mostrar que você sabe também. É num momento difícil, por exemplo, eu trabalhei muito com escolas. Então, no momento em que você precisa aprovar sua escola junto à diretoria regional de ensino, não sei se vocês sabem disso, mas toda escola, em algum momento da sua existência, antes da inauguração, pré-inauguração, ela precisa do aval lá, da autorização da diretoria regional de ensino. Então vem o diretor regional, vem uma equipe para avaliar se sua escola é segura, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista documental, diversos aspectos, se tem autorização, se tem alvará dos bombeiros, esse tipo de coisa. E aí você recebe essas pessoas, antes disso é um trabalho enorme. Você precisa montar a escola fisicamente, aí você contrata as pessoas para montar e tal. Você traz as pessoas, mas você contratar pessoas para carregar a cadeira e tudo mais, a sala não fica do jeito que você espera, o posicionamento, a disposição dos móveis, nada disso fica do jeito que você espera. Então você precisa do engajamento do time. Então, como eu fazia? Eu ia lá e carregava móveis junto com o pessoal. Qual é o problema nisso? Isso é liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo é estar na trincheira junto com o seu time. É mostrar para o time que você sabe fazer aquilo que ele está fazendo e isso é que vai fazer você ser seguido. Qualquer outra coisa filosófica, teórica, que não efetivamente representa um líder colocando a mão na massa, tá? Enfim, vou dar um outro exemplo. Eu já fiz isso também, pessoas que chegam ao lado do liderado lá e falam assim: olha, vamos fazer isso junto. Aí o liderado fala assim: você vai fazer isso? Aí a pessoa dá uma risadinha, não sei o que, aquele negócio, fica aquele clima, e o líder acaba não fazendo, porque a intenção desse líder em efetivamente executar aquela tarefa é uma demagogia absoluta. Ele não quer realmente fazer. Ele quer mostrar que está disposto, mas isso é pego no ato pelo profissional. Então a pessoa vai dar uma risadinha, vai falar: você vai fazer? Sim, mas claro, por que não? Se você faz, você é parte do meu time, eu também tenho que fazer. E aí, a partir do momento que você efetivamente vai com intenção legítima de fazer e faz a atividade que aquele colaborador está acostumado a fazer, que você erra, que você demonstra esta vulnerabilidade também, você aprende alguma coisa com ele, porque ele vai conhecer mais do sistema do que você, porque ele trata dados, trabalha com aquele sistema todos os dias. Isso vai fazer você compreender o processo, entender quais são as melhorias necessárias, compreender se reclamações que essa pessoa traz são legítimas ou exageradas, e inclusive vai te dar legitimidade para uma conversa e muitos dados para um bom feedback. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, porque se você quer ser um bom líder, antes de mais nada, conheça o seu time. Liderar pelo exemplo não é uma coisa espiritual, filosófica apenas. É sim colocar a mão na massa e fazer junto com o time de verdade.
Bom, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com outras pessoas que você imagina que possam gostar dele. Um abraço e até a próxima.